Então vamos refletir, qual será a melhor prece, né? A melhor forma de orar? E sobre a prece, no livro dos Espíritos, os Espíritos nos falam que a prece é sempre agradável a Deus quando dita pelo coração. Ou seja, né, a prece dita pelo coração é até melhor do que a prece lida. Não que a prece lida seja ruim também, né? O livro dos Espíritos nos explica que você tem duas formas de orar, né? Uma é orar de coração, assim, com as palavras que vierem na sua cabeça, de coração, né? Então, com sinceridade, com humildade, e assim, um bate-papo profundo, assim, realmente conversar com Deus, como a gente conversa com o pai, com uma mãe. E também tem a opção de você ler orações escritas, né, que sejam do seu agrado, ou as orações decoradas, né, Pai Nosso, Ave Maria, também não tem problema, né, são excelentes orações, desde que a gente pense no que a gente está dizendo, né, só repetir por repetir, só ler por ler, não nos conecta com a espiritualidade amiga. O que vai nos conectar é o nosso sentimento, é o nosso coração, né? Os espíritos também nos explicam, nesse capítulo, que a prece, ela não depende nem de palavras, olha só, que às vezes, né, você está numa situação de perigo, onde quer que você esteja, você eleva o seu pensamento, você pensa em Deus, isso já é uma prece. Quando você rapidamente tem um pensamento, né, assim, direcionado a Deus, isso já serve. E não depende também de lugar, né? Apesar de, obviamente, os centros religiosos, né, de todas as crenças serem bastante preparados espiritualmente, a prece pode ser feita em absolutamente qualquer lugar. E existem 3 tipos de prece. Existe a prece para louvar, a prece para agradecer e a prece para pedir. Geralmente a gente faz mais a prece que de pedir, né? Mas existem os outros 2 tipos. Então vamos começar conversando sobre eles, né? Porque é importante fazer orações dos 3 tipos, não só ficar pedindo para Deus. A prece de louvor e de agradecimento, por que elas são importantes? Porque elas nos fortalecem, elas nos colocam em contato com Deus e com os espíritos superiores, e elas nos fazem muito bem. Você vai sentir, assim, uma plenitude, um quentinho no coração quando você faz esse tipo de prece de louvor e de agradecimento. E a de pedir, obviamente, ela é uma prece numa necessidade. A prece de louvar é quando a gente vê alguma coisa bonita, quando a gente vê algo bom, divino, algo que nos inspira os melhores sentimentos. Então, você louva a Deus por aquilo. Um exemplo é quando você olha o céu. Ai, que céu bonito! Ai, que lua bonita! Quem fez isso? Deus, né? Então, quando você vir isso, você pode fazer uma prece, elevar o seu pensamento a Deus e falar, né? E pensar, louvado seja, Senhor Deus, nossa, muito obrigada, né, Senhor Deus, por essa maravilha dos céus. A natureza, as paisagens, a chuva, né, todas as questões da natureza são muito inspiradoras nessa questão do louvar a Deus. Também o nascimento de uma criança, né, ou um ato de bondade dos outros, uma notícia boa que você ouve, né, e aquilo te inspira e você, né, sente algo muito bom sobre isso, então você pode elevar uma prece de louvor a Deus. E aí eu convido a todos a pensarem, né, em que momento hoje, por exemplo, vocês poderiam ter feito uma prece de louvor a Deus? Então, vocês podem pensar e procurar oportunidades amanhã, de repente, para já começar a fazer preces de louvor. Existem as preces para pedir, né, que são as mais comuns, mas é importante lembrar que o Evangelho nos diz assim, né, Jesus nos diz, ajuda-te e o céu te ajudará. Não adianta só pedir e esperar que Deus faça tudo para nós, porque Deus não pode mudar a ordem da natureza e a vontade de cada um.
né? Até porque muitas vezes a gente pede uma coisa, mas o que nos parece um grande mal, às vezes é devido à nossa visão limitada da vida. E um exemplo disso é que quantas vezes na nossa vida a gente olha para um mal que nos aconteceu no passado e a gente pensa, puxa, no fim foi melhor que aconteceu assim. Um exemplo é, por exemplo, é algum emprego. Às vezes você é mandado embora de um emprego e você fica muito chateado e você acha que aquilo é um mal muito grande, mas no fim, depois, né, devido ao fato de você ter perdido esse emprego, você consegue uma outra oportunidade muitas vezes melhor. E se você não tivesse sido mandado embora, muitas vezes você não teria procurado essa outra oportunidade ou aceitado essa outra oportunidade. Outro exemplo de como muitas vezes o que parece um grande mal às vezes não é, são términos de relacionamentos, né? O término de relacionamento é sempre uma coisa que machuca bastante e a gente sofre bastante. Porém, quantas vezes, né, a pessoa tem um término de relacionamento e sofre, mas no fim depois conhece uma outra pessoa que de repente combina mais, né? E aí você fala, puxa, no fim, tá vendo, foi bom. Então, é por isso que é importante a gente fazer a prece de quando você pede alguma coisa, sempre acrescentando o seja feita a vossa vontade. Porque no fim, Deus enxerga além da gente. E ele, às vezes, a gente precisa passar por uns caminhos tortuosos para chegar num lugar bacana. Fora que muitas vezes tem males que a gente mesmo atrai, né? Porque muitas vezes a gente não cuida da saúde, da alimentação, não pratica exercício, né? E aí acaba tendo algum problema como consequência, não é punição, né? Às vezes é consequência. Ou você joga lixo na rua e, de repente, você se vê numa enchente. É uma consequência, né? Às vezes você não é promovido, mas você está trabalhando com boa vontade ou você está olhando o celular o dia inteiro, né? Você está fazendo melhor, você está procurando estudar. Então, assim, é muito importante o ajuda-te que o céu te ajudará. Então, se a gente fizer a nossa parte, com certeza a espiritualidade, Deus vão conseguir nos ajudar. E é importante a gente lembrar que muitas vezes a gente acha que Deus não nos ajudou porque não nos deu o que a gente quis, mas os espíritos explicam que muitas vezes ele está nos ajudando usando meios naturais, que parecem acaso. Como assim? Diz que o mais frequente é que Deus nos suscita o pensamento necessário para que deixemos por nós mesmos as dificuldades. Então, não é assim, né? Parece assim uma coisa. Não, é através das pessoas ao nosso redor, muitas vezes, que vem, ou uma ideia que vem na nossa cabeça. E aí nos resta o mérito da ação, né? Então, né, Deus mostra ali o caminho, cabe a gente caminhar, né? Agora, o que eu acho muito bonito é que o Evangelho nos ensina que tem 3 coisas que sempre, olha que profundo, sempre que a gente pedir, Deus e a espiritualidade eles vão nos dar coragem, paciência e resignação. Então, com essas 3 coisas, sempre que a gente pedir, eles podem nos ajudar. Aí, obviamente, vai da nossa abertura para esses sentimentos, né? Depende do fazer a nossa parte, mas eles com certeza vão nos inspirar e nos apoiar com esses sentimentos de coragem, às vezes, para enfrentar uma situação difícil, de paciência, às vezes, para suportar uma situação difícil, e de resignação para não nos revoltarmos com Deus, para confiarmos em Deus e na sua bondade, apesar de todos os problemas, né? Porque, no fundo, o que Deus, né, e os Espíritos vão nos ajudar é a encontrar os meios para nos livrarmos de nossas dificuldades. E o último tipo de prece é a prece de agradecer, né? E agradecer é a questão da gratidão, né? De você falar obrigada, meu Deus. E geralmente isso é nas coisas pequenas, né?
E aí vale a pena pensar, nossa, mas eu não tenho muito o que agradecer. E aí é bom a gente lembrar, será de como a gente está vendo a nossa vida? A gente está vendo a nossa vida, o copo meio cheio ou meio vazio? Você pode achar que está meio cheio ou que está meio vazio. Vai de cada um, não é? Então, vamos ver o meio cheio, né? Tá meio vazio, mas vamos olhar a metade que está cheia. Vamos olhar as pequenas coisas. Existem muitos pesquisadores que dizem que a gratidão, né? Trabalhos científicos comprovando que o sentimento da gratidão é um sentimento que traz muitos benefícios para a gente. Dentre eles, dormir melhor, sofrer menos com cansaço, ser mais bem-humorado, menos inflamação, olha isso. Todas as doenças que terminam com it, gastrite, bronquite, sinusite, tudo que termina com it é inflamação. Então, existe uma melhora em todos esses tipos de doenças. Ser grato nos ajuda na saúde mental, no bem-estar, nos ajuda a ter relações sociais mais positivas, a nos sentirmos mais felizes no geral, apesar dos problemas, e melhora a atividade cerebral, ajudando em doenças como ansiedade e depressão. Então, muitas vezes, para quem está passando uma situação de ansiedade, de depressão, quem está com esse problema na família, pede para a pessoa fazer um diário da gratidão. Olha, escreve todo dia 3 coisinhas que você agradece. Eu agradeço a minha comida, eu agradeço porque estava sol, eu agradeço porque choveu e precisou da chuva, eu agradeço porque eu tenho uma casa. Pronto. Todo dia, pelo menos 3 coisinhas, já vai ajudar a pessoa a olhar o lado positivo da vida e vai trazer esses benefícios. Então, orar agradecendo a Deus, né, a Jesus, nos coloca em sintonia com os espíritos do bem, né? Então, tá aí uma grande ferramenta que a gente tem para nos sentirmos melhor. Então, de novo, prece para louvar, pedir e agradecer. Então, vamos refletir e buscar pensar amanhã mesmo. Vamos tentar fazer, né? Se colocar um objetivo, eu vou tentar fazer uma oração de cada, né? A de pedir, né? Lógico, a gente sempre tem o que pedir, mas a de pedir não é obrigatória. Acho que as que são mais obrigatórias mesmo, todos os dias, seriam a de louvar e de agradecer. E a de pedir, quando for necessário, aí a gente pede, né? E por último, a parte, assim, que na minha opinião é a parte mais calorosa, mais consoladora desse capítulo é a parte que fala da prece como transmissão do pensamento. Eles explicam, os espíritos, que a prece é uma invocação e que por ela nos colocamos em contato mental com o ser a quem nos dirigimos. O que isso quer dizer, gente? Que a prece é a internet divina. A prece é o WhatsApp divino. E ele funciona, essa internet divina, né, a prece, esse WhatsApp divino, ele funciona de encarnado para encarnado, funciona de encarnado para desencarnado e funciona de desencarnado para desencarnado. Ou seja, a prece nos conecta a todos. E isso é muito bonito, porque pode nos trazer um consolo muito grande no caso de pessoas que têm entes queridos, entes amados, que já estão do outro lado, né, no plano espiritual. Nós podemos nos colocar em contato com eles. Quando a gente ora, a gente manda um WhatsApp que chega lá. Pode ter certeza que chega. Eu sugiro a todos que leiam com detalhe esse capítulo, porque é realmente muito consolador. E aí você pensa, imagina, é impossível, né? Como assim? Está muito longe, ou como que eu vou entrar em contato, né, mental com o ser que está lá no plano espiritual? Mas aí você pensa, é que a gente ainda não tem tecnologia para entender isso. Mas um dia já foi impossível um telefone celular. Se você falasse há muitos anos atrás para alguém que um dia você ia pegar um quadradinho e ia conseguir falar com uma pessoa em qualquer parte do mundo, a pessoa ia achar que é impossível, não é? As imagens, um computador, se você falasse, né, a tecnologia de um computador, se você falasse isso para uma pessoa de séculos atrás, a pessoa ia achar que é impossível.
Então, a prece é uma tecnologia, gente. A prece é uma tecnologia que a gente pode usar não só para Deus, mas a gente pode mandar essas mensagens para espíritos, né? Você pode rezar para encarnados, você vai mandar energias boas para esse encarnado, e você pode rezar para os desencarnados também, né? Existe o livro que eu recomendo a todos que leiam, o Violetas na Janela, no qual uma moça, né, a Patrícia, ela desencarna e ela vai para o plano espiritual e a mãe dela reza para ela. E quando a mãe dela reza para ela, aparecem flores, violetas, porque a mãe tinha violetas na janela. E quando ela reza, aparecem flores lá para a Patrícia no mundo espiritual. Então, sempre acontece alguma coisa de boa quando a gente reza, né? Então, na verdade, eu sugiro a todos a leitura desse capítulo, né? É o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e Obtereis, onde fala sobre a prece, fala mais sobre essa prece como transmissão do pensamento, essa parte bem consoladora de contato com os espíritos, e tem a parte do fim do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem preces, uma coletânea de preces. Lembra que a gente falou que você pode ler a prece desde que você esteja pensando? Então, tem uma coletânea de preces bem legais para várias situações. Para um nascimento, para uma pessoa doente, por uma pessoa que acabou de desencarnar. Tem diversas preces, eu sugiro a todos que leiam, que é muito bacana. E, por último, existe uma mensagem maravilhosa no livro Horizontes da Mente, do Espírito Miramês, que fala de amor à distância. Ou seja, né, quando tem um espírito aqui no plano físico e o outro espírito que a gente ama, seja um pai, uma mãe, um companheiro, companheira, filho, filha, no plano espiritual. E essa mensagem é maravilhosa porque ela diz, dentre outras coisas, o seguinte, que para a permuta de energias divinas não há barreiras. O poder de transmitir os sentimentos através de vibrações é uma capacidade de todos os seres humanos. E ao desenvolver, né, os recursos da prece e da vibração com esse amor, essa possibilidade de transmitir, de trocar energias com os espíritos que estão no plano espiritual, ela é uma possibilidade, assim, 100% existente. E ele fala, Miramês fala que quando a gente domina essa prece, as distâncias não existirão mais, porque a gente consegue se colocar em contato com qualquer espírito que a gente ame que esteja do outro lado.